começar, o que trouxe um tema legal. A gente fala muito em cloud, né? Todo mundo só ouve AWS, Azure, mas tem isso aqui também que é uma ótima evolução. A Oracle também tem uma estrutura top de linha aí no mercado. Então a gente vai ouvir um pouquinho falando sobre o tema. Então, seja bem-vindo, Frank. Obrigado, Fábio. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez em frente ao público aqui da região de Floripa. Então, para quem participou de eventos anteriores que o Capinho organizou, acho que eu participei, eu palestrei em um ou dois deles. E estou aí novamente. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, vou falar um pouquinho sobre OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Tá? Então, a ideia, eu queria dar uma aula aqui, né, sobre OCI, explicar um pouco mais sobre cloud, mas 40 minutos é muito pouco tempo. Então, a gente vai falar o que der nesses 40 minutos e ver como que a OCI pode ajudar você. Eu acho que está falhando um pouco, não sei. Parece. Está falhando aí quando eu estou falando? Não, então beleza. Então, só nervosismo agora do começo. Beleza, eu vou ter aqui então que é para DBAs, devs, DevOps, sysadmins, data engineers, para muitos de vocês, se não quiser se interessar também aí. Para qualquer um que estiver interessado aí em aprender um pouquinho sobre o OCI. Então, quem quiser entrar em contato comigo, tem esse QR Code aqui, é fácil de entrar em contato, tem todas as minhas redes sociais aqui. Não faço vídeo no TikTok, então por isso que não tem TikTok ali. Hoje eu tenho 2 filhos, sou de Blumenau, sou natural de São Lugero, não sou de Santa Catarina, mas eu moro em Blumenau desses 33 anos de idade, eu moro lá há 29, então já me considero blumenauense de coração. Trabalho na Pittian desde 2017, final de 2017. A Pittian é uma empresa canadense. A gente presta serviço na área de dados, então tudo que vocês pensam relacionado a dados, a Pittian faz, então é uma consultoria. A maioria dos nossos profissionais trabalha remoto desde 1997, quando a empresa foi fundada, então desde o início a empresa sempre teve essa metodologia de trabalho remoto. E uma curiosidade, em 2001, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, a Pittian se dispôs gratuitamente a prestar serviço das empresas que foram impactadas pelo desastre naquela época. Só como curiosidade. Então a gente está à frente de grandes empresas, Google é nosso cliente, Sony é nosso cliente, Fox é nosso cliente. Então a empresa ela é enxuta, ela é pequena, a gente está em mais ou menos hoje 500 pessoas, mas a gente atende clientes gigantescos aí ao redor do mundo, com diversas áreas relacionadas a dados. Oracle sempre foi o carro-chefe da empresa, mas hoje vamos dizer que é 50% mais ou menos aí do faturamento da empresa é com Oracle e 50% é todo o resto. Então, o Oracle ainda é muito forte. Eu escrevo regularmente em blogs, no blog da Pittian, no meu blog. Esse regularmente hoje já não é mais tão regular quanto já foi, né? E palestro em conferências ao redor do mundo, já palestrei na Alemanha, Bulgária, Bélgica, Holanda, Croácia, Polônia, enfim, nos Estados Unidos, Canadá, Chile, diversos países. Então, sou especialista em alta disponibilidade, performance, trabalho bastante com Exadata, que é um setor de banco de dados Oracle, com tecnologias Real Application Clusters, Data Guard e Golden Gate também. E como vocês podem ver, tenho várias certificações, principalmente em Oracle, mas tenho certificação de AWS também, AWS Database Specialty, que eu tirei acho que esse ano, e Solutions Architect já renovei 2 vezes, então tem um bom tempo, e Snowflake, Snowpro, trabalho com Snowflake desde 2019. Então, é um pouco do meu histórico aí. Então, os agradecimentos aí à Golden Gate BR, a Unisul e a Dragon BD aí pela parceria e patrocínio, e a IAPS também. Então, obrigado aí aos patrocinadores. Sem eles, a gente não estaria aqui hoje, o evento não seria possível. Nossa agenda hoje tem 2 tópicos, então é bem curta, mas ela é bem extensa de conteúdo. Então, a gente vai falar a maior parte sobre o
um overview da OCI e clouds em si, né? E depois eu vou falar um pouco sobre Frontier. Então, OCI, né? A OCI hoje ela tem a maior, vamos dizer assim, a maior quantidade de regiões entre todas as maiores clouds aí, entre todas as clouds disponíveis. Então ela tem inclusive mais regiões, ela abrange mais regiões do que a própria AWS, que é a pioneira no mundo da cloud, né? Então hoje eles estão presentes em 46 regiões públicas ao redor do mundo, sendo isso em 23 países, e tem mais de 100 serviços aí disponíveis para rodar qualquer tipo de aplicação. Então está bem espalhado. No Brasil a gente são duas regiões, uma em São Paulo e outra em Vinhedo, são bem próximas umas das outras. Tem no Chile também, enfim, tem no resto do mundo inteiro aí também. E eu vou tentar fazer uma comparação entre a OCI e a AWS, porque eu sei que a AWS é a mais conhecida, então se eu fizer essa correlação o pessoal consegue entender quão grande é a OCI comparado a outros players, né? A OCI hoje ela está em 32 regiões geográficas, né? Desculpa, a AWS tem 32 regiões geográficas e a OCI está em 46. Obviamente, tem uma pegadinha aí, vamos dizer assim, por que a AWS está desde 2004, 2006 no mercado, tem apenas 32 regiões? Porque a partir das regiões que a AWS está presente, ela tem 3 availability zones, 3 AZs. Enquanto a OCI foca em expandir mais seus serviços, né, ter mais regiões, porém com apenas um availability domain. A AZ e a AD é a mesma coisa, só que tem nomenclaturas diferentes entre os dois players, né? Então a Oracle tem menos ADs, availability domains, por região. Normalmente ela tem um só, porém isso não significa que você tem menos redundância, porque ela tem outra camada chamada fault domains dentro de cada availability domain. Então aqui a gente tem a nossa região toda, composta por esse quadrado aqui de fora, esse retângulo de fora. A gente tem os 2 availability domains aqui, por exemplo, onde estão distribuídos os meus serviços. E dentro de cada availability domain eu tenho 3 fault domains. O que isso quer dizer? O que são os fault domains? Dentro da Cloud Oracle, availability domain é como se fosse o data center, certo? O data center físico, o prédiozão lá onde estão os servidores. O fault domain, ele é um componente, ou para quem conhece data center, a gente chama de cage. Então ele é um cage dentro do data center, onde ele tem links independentes um do outro. Então cada fault domain tem um link independente um do outro. Se um cage falhar, por exemplo, o link, o outro fault domain, o outro cage tem um link independente. Isso vale para energia, para link de internet, para ar-condicionado, enfim. Então, eles são independentes dentro de um mesmo data center. Então, se você quiser alta disponibilidade dentro de um mesmo data center, você ganha alta disponibilidade usando os fault domains diferentes. E um pouquinho sobre a arquitetura de alta disponibilidade e no single point of failure, né? MSPF. Então, como eu falei, a gente tem os availability domains. Por exemplo, uma região normalmente é formada de uma ou mais availability domains, normalmente até 3, né? E availability domains, a maioria da Oracle são um availability domain. E você tem as regiões para te proteger, por exemplo, de desastres, terremoto, enchente, enfim. Então, se pegar enchente no data center, você está protegido por ter a sua disponibilidade, ter o serviço disponível em outra região, ou seja, uma região remota em outro data center. Isso tem, né, os pares de regiões aí que você pode fazer esse par entre as duas regiões. Então, os fault domains te protegem de falhas dentro de um mesmo availability domain, os availability domains te protegem de falhas dentro de uma mesma região, e as regiões, os pares de região te protegem de falhas contra uma região específica, né? Então, se falhou a sua região inteira, você tem outra região com seus serviços disponíveis. A Oracle OCI tem um conceito interessante de separação lógica de componentes dentro da cloud dela, que a gente chama de compartments. Então a gente tem o nosso root compartment, também chamado de tenancy, que é onde está basicamente toda a sua conta OCI. E lá dentro eu posso criar até 7 subcompartments, ou seja, 7 compartments dentro daquele root compartment. O que são esses compartments? Eu poderia ter um compartment, como está aqui,
meu compartment A, ele está separando aqui em Network e Storage. Então eu posso colocar serviços diferentes em cada compartment, e se eu quisesse ainda criar dentro desse cara aqui mais um subcompartment para, por exemplo, separar entre produção, teste e desenvolvimento. Então eu teria mais outros 3 compartments aqui dentro para colocar cada serviço separado. Então isso é uma organização lógica dentro da própria OCI para que a gente consiga trabalhar no nível que a gente quer. Eu quero trabalhar apenas os serviços de storage. Então eu vou conectar, eu vou alterar o meu compartment para storage. Alterei para storage, eu quero trabalhar apenas no ambiente de desenvolvimento, então seleciona o desenvolvimento. Então isso evita erros humanos aí também no processo. E é uma coisa, é um modelo que as outras clouds não implementam, né? Então é bacana. E não é, cara, não é nada de outro mundo, é só uma separação lógica aí. E um pouquinho de arquitetura de rede aí, né, na OCI. É muito similar com as outras clouds. Então a gente vai ter aqui na OCI a gente chama de VCN, o que a AWS chama de VPC. Então VCN é Virtual Cloud Network e a AWS chama VPC de Virtual Private Cloud. É a mesma coisa, só com nomes diferentes. Então é onde eu vou ter toda a minha infraestrutura de rede dentro daquela VCN. Lá eu vou ter minhas subnets, dividir minha rede, minha VCN em diferentes subnets para eu ter, por exemplo, isolamento de serviços. E lembrando que se eu tenho subnets diferentes, eu preciso ter tabelas de rotas que apontam de uma subnet para outra para que os serviços consigam se comunicar. Eu vou ter security lists atribuídas para cada subnet, para cada serviço. Então, são formas de a gente isolar e segregar a nossa rede. E acontece da mesma forma nos outros provedores de nuvem também. Tá? E aqui então tem um desenho, né, que ele está falando que eu tenho a minha VCN aqui, englobando tudo isso aqui, e dentro dela eu tenho algumas subnets. Então tem uma subnet pública ou uma subnet privada, isso no meu AD1, no meu Availability Domain 1. No meu AD2 eu tenho outra subnet pública e outra subnet privada, com serviços diferentes em cada um deles. Para eu conectar isso aí para o meu ambiente externo, por exemplo, eu quero conectar com um ambiente on-premises. Eu uso um DRG, Dynamic Routing Gateway. Então é simplesmente uma porta de entrada que vai criar um IPsec VPN entre o meu ambiente on-premises com o meu ambiente cloud. Então eu consigo trabalhar de forma híbrida nesse modelo. Para todo o resto que eu preciso sair ou entrar, então eu preciso de saída para a internet ou entrada, eu tenho um Internet Gateway para fazer essa comunicação externa. Ou se for uma comunicação com um serviço da OCI, ou seja, um serviço que está disponível publicamente na OCI, por exemplo, um Autonomous Database. Eu crio um Service Gateway, tá? Acho que não está no desenho, mas ele é possível de ser criado também. Ou, por exemplo, poderia ser, eu preciso que os meus servidores fiquem atualizados, preciso baixar patches da internet, mas eu não quero permitir acesso de entrada, então eu faço isso através de um Net Gateway. Então as outras clouds têm conceitos, se não iguais, exatamente similares. Mais um exemplo aí, então só para ilustrar. Aqui a gente tem duas regiões diferentes, US West, que fica em Phoenix, e US East, que fica em Ashburn, nos Estados Unidos, e eles estão ligados através de um DRG, que é um Dynamic Routing Gateway, através de um Remote Peering, que é essa intercomunicação entre esses dois data centers, essas duas regiões. Tá? Então eu faço essa conexão, e como vocês podem ver aqui, uma VCN consegue conversar com a outra. Essa VCN aqui está na faixa 10, está no CyberBlock block 10.0.0/16, ou seja, permite que você tenha 65.000 IPs dentro dessa VCN. E essa outra aqui está na 192.168.0.016, também tem 65.000 IPs para você utilizar. E essas duas conseguem se comunicar por conta desse Remote Peering aqui que a gente cria. Tá? E aí, obviamente, as tabelas de rotas para direcionar as rotas de uma para outra. E dentro lá, né, obviamente, entre as subnets internas dela também. Aqui um outro exemplo, também bem similar, né, só com outros serviços. Então, por exemplo, eu tenho servidores Bastion, um load balancer aqui para distribuir a carga para os meus application servers, por exemplo, e o meu serviço de banco de dados rodando aqui embaixo.
síncrono com outro availability domain. Tá? Então eles estão, por exemplo, eles estão na mesma subnet. Tá vendo? A 10.0.2.0/24. Eles estão na mesma subnet. Apesar de ter esse quadrado aqui isolado, isso aqui deveria, na real, estar errado, porque a VCN, a 10.0.0.0/16, essa aqui é a mesma subnet para a VCN inteira. Esse quadrado aqui deveria estar ligado, eu não tinha notado isso, mas notei agora. Enfim, eu peguei a imagem na internet e a gente não faz o assessment correto, né? Então aparecem essas coisas. E talvez a imagem mais importante que vocês podem ter dessa palestra hoje é essa aqui. Então eu uso muito essa página da internet, chama cider.xyz. Se vocês acessarem no celular, vocês vão conseguir acessar também. É basicamente uma calculadora de IP, só que, cara, é muito simples de utilizar. Então, você quer calcular o IP, né, da sua VCN e distribuir para as suas nets. Então, aqui eu estou, por exemplo, 10.0.0/16. Ele vai me dizer todo o cálculo aqui, dizendo quantos IPs eu tenho, qual que é o IP da minha rede em si, qual que é o broadcast IP, a quantidade de IPs nesse cyberblock, o primeiro IP utilizável e o último IP utilizável. Como ele é /16, quer dizer que eu posso usar, quer dizer que os 16 primeiros bits aqui desse cyberblock serão utilizados para denominar ou demarcar a minha rede. Então, se eu tiver 10.0, quer dizer que esse aqui é o denominador da minha rede. Se eu tiver 10.1, é outra VCN, porque são os 16 primeiros bits aqui que ele vai marcar como se fosse como o seu cyberblock. Na OCI a gente não tem cyberblocks maiores do que /16. Maiores quer dizer que seria o número 8 ali. O número 8 daria 128 mil IPs. Tá? Então a gente não tem maiores do que isso. /8 aqui não tem. Tá? Ou poderia ser /15, /14, poderia ser também. Tá? Então o maior que a gente tem é /16. Eu acho que nas outras clouds também. Tá? Aí se você quiser mais do que isso, você cria outra VCN. Tá? Basicamente dessa forma funciona. A OCI oferece SLA em cima de todos esses parâmetros aqui. A gente tem SLA em cima de disponibilidade, todas elas oferecem, ou seja, se o serviço ficar indisponível, vamos dizer assim, eles não vão te cobrar, basicamente, é isso que eles estão falando. Mas apenas a Oracle oferece em cima das outras duas métricas. Performance, ela está dizendo que ela te promete. O que está acontecendo aqui? Se ela te promete 100 mil IOPS e ela não te entrega 100 mil IOPS, ela vai te reembolsar esse valor que você não está conseguindo atingir aquela performance prometida. E gerenciabilidade também, por exemplo, você ficou com uma indisponibilidade na própria console, né, de gerenciamento, então ela também te reembolsa baseado nesse acordo de nível de serviço. E nenhuma das demais tem isso. Se a gente for falar de preço, tá? Então se a gente for falar de preço e performance comparado com outros players, se eu for comparar com a AWS, porque se for comparar com todos eles não dá, é muita coisa, né? Muita análise para ser feita, mas para cada $4 gastos na AWS você gastaria $1. Isso é a média, né? Isso é o que está no slide da Oracle, esse slide que eu tirei de uma apresentação da Oracle. Para uma unidade de preço na AWS, a OCI gera mais do que 3. Tá? Unidade de processamento e performance. E comparado com a AWS para High Performance Computing, a OCI custa aproximadamente 50% do valor gasto na AWS. Tá? Então, isso são médias para serviços específicos, né? E para cada I/O na AWS, a OCI faz 20 mais, ou seja, para cada I/O que você faz na AWS, a OCI faz 20 por metade do preço. Então, cara, eles ganham muito do preço e também muito, então quer dizer que a OCI é melhor que a AWS? Não quer dizer que é melhor, quer dizer que ela é mais barata, porque ela entrou depois no mercado e ela precisa ter uma forma de se inserir. Então, como é que ela faz isso? Baixando o preço, mas o produto que eles oferecem ainda assim é muito bom. Então, tem, por exemplo, um exemplo
um cliente, está todo em OCI. A rede logística do McDonald's, no mundo inteiro, roda todo em OCI. A TIM migrou toda a infraestrutura dela, toda a infraestrutura dela roda em OCI. Talvez por isso que o sinal às vezes é meio ruim. Mas enfim, não é de agora, né? Mas enfim, é só para exemplificar. A Sony, a parte de música da Sony roda toda em OCI também. Tá? Então aqui eu fiz alguns cálculos por conta própria, né? Porque eu não acredito no que eu vejo nos slides, então o que eu falo aqui não acreditei em tudo, tá? Então filtrem, não estou falando só sobre mim, mas filtrem o que serve para vocês, o que não serve descartem. Mas eu fiz minhas próprias contas lá, então eu abri a calculadora de preços da OCI e fiz um cálculo. Então eu peguei aqui, por exemplo, eu peguei o processador Intel, que é o mais caro hoje, para a gente subir numa nuvem, e coloquei uma Compute Instance, tá? Então um VMware 2.4, são 4 ACPUs. 4 ACPU na OCI é igual a 8 vCPUs na AWS, tá? Então 4 ACPUs aqui e 8 vCPUs seria na AWS. Por que 4 e 8? Porque a AWS ela conta com os cores fornecidos pela tecnologia de Hyper-Threading e a OCI conta físico, tá? E não o core lógico. Então são 4 cores físicos que te dão 8 lógicos, que é o que a AWS conta como vCPU. E 60 GB de memória rodando com um sistema operacional Oracle Linux com a tecnologia do Autonomous Linux, que ele mantém o seu ambiente sempre atualizado, patch online, enfim. E eu coloquei aqui no block volume, eu coloquei 1 TB, ultra high performance, eu botei apenas 40 vCPU aqui, basicamente para tentar igualar com o que eu tenho de oferta lá na AWS também. Então isso aqui poderia subir muito mais. Isso aqui me deu 100 mil IOPS com 1 gigabit por segundo de throughput. Tá? Então isso aqui isso está me custando. E aqui eu apliquei o desconto que todo mundo tem direito, que é 200 GB no free tier. Tá? Então eu apliquei o desconto aí de 200 GB aqui, toda a conta tem direito. Claro que para uma conta grande, 200 GB não vai fazer costas, né? Mas, enfim, só para a gente botar na conta aqui. Isso me custou, esses dois recursos, $266,91 por mês. A mesma coisa na AWS, ou quase a mesma coisa. Tá? Eu mudei a imagem muita noite. Mas tá, aqui embaixo, deixa eu ver onde é que está. Agora eu sei que eu tinha botado a outra imagem. Tudo bem, aqui, essa instância aqui é uma R6D 2X Large, que é a mesma quantidade de cores, ou seja, 8 vCPUs em vez de 4 CPUs, aqui são 8 vCPUs, que na real dá 4 CPUs físicos, né? 8 vCPUs com. Aqui está, o R6G 2X Large. Essa é a instância EC2. E aqui a gente tem um EBS Storage de 1 TB de. Eu acho que era 75 mil IOPS, se eu não me engano. Eu achei que ia ter aqui, eu mudei a imagem, mas porque essa estava mais simples. Não está aparecendo, mas é 75 mil IOPS e 1 gigabit de throughput por segundo também. Tá? Então, é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa. Então, custou $589 por mês. A OCI, metade, pouco menos da metade desse valor. E aqui eu estou colocando que a gente não tem nenhum egress. Egress é o quê? Tráfego saindo da sua região AWS. Tudo que sair da sua região AWS, você paga. Na OCI você ganha até 10 terabytes de egress por mês, de graça. Ela te dá isso. Então eu vou colocar os 10 terabytes na conta. Esse valor sobe para $2.125 por mês. Tá? Então é uma diferença absurda. E é absurdo mesmo, a diferença é absurda mesmo. Tá? E aí, ou seja, eu vou colocar a OCI para me cobrar 10 terabytes de egress. Então eu coloquei aqui em cima, eu botei 20 terabytes, porque 10 terabytes é de graça. Então se eu
se eu tiver 20 terabytes egress, ele vai me cobrar $256 por mês apenas para isso aqui, e no total de 522. Então, cara, é muito ridícula a conta. E aí, se a gente for falar então do que a OCI oferece de graça para qualquer um de vocês agora, tá? Eu esqueci de falar, essa palestra não é patrocinada, então não tem nada a ver com a Oracle. Eu trabalho para a BIT. A única relação que eu tenho com a Oracle é que eu faço parte do programa de evangelização das tecnologias Oracle. Eu estou falando sobre a Oracle não porque eu gosto. Meu pé direito sempre esteve em Oracle, mas o esquerdo sempre esteve perambulando em outras tecnologias, inclusive a AWS, Snowflake, Postgres, MySQL, SQL Server. Trabalhei vários anos com Cassandra também. Então o direito sempre esteve no Oracle, mas o esquerdo sempre em alguma outra coisa. Tá? Então a única relação que eu tenho com a Oracle é esse título do programa Oracle Ace. Então, o que vocês conseguem tirar de vantagem da OCI hoje, agora, nesse momento? Cria uma conta lá que vocês têm direito ao Always Free Services, ou seja, serviços de graça disponíveis para sempre, ou enquanto eles tiverem lucro, né, imagino. E também $300 de crédito para qualquer serviço, ou seja, esses aqui você tem limite do que você pode utilizar, por exemplo, por mês. E esse aqui você tem $300 para gastar em qualquer coisa deles em até 30 dias, para você experimentar realmente o serviço. Então todas as clouds oferecem isso, porém a OCI é a mais generosa nessa oferta. Tá? O que eles te oferecem livre, de graça, para sempre. Tá? Então duas instâncias Oracle Autonomous Database, tá? Com ferramentas como o Apex, para quem desenvolve low code, cara, excelente ferramenta para desenvolvimento low code. E o próprio SQL Developer, também, não sei o que está aqui, mas enfim. Duas máquinas, duas compute VMs, compute instances com processadores AMD, ou seja, você pode ter até duas rodando uma aplicação. Ou em 4 instâncias ARM, processador ARM, Ampere A1, tá? Então é uma fornecedora de processadores ARM, Ampere. Então ela tem uma parceria com a Oracle já há alguns anos. E usando essas instâncias Ampere, você consegue, se eu não me engano, são até 4 CPUs por mês, tá, para você utilizar. Ou seja, um por instância ou 4 em uma única instância. Tá? E aqui diz 18.000 GB por hora por mês, né? Isso aqui, se eu não me engano, são 20, acho que são 200 GB de armazenamento de block storage, block volume. Tá? Você tem direito a 20 GB de armazenamento de object storage, 20 de archive, 20 de infrequent access. Tá? Então tem 20 para cada categoria, de graça. E mais coisas ainda. E no free trial, que é os $300, você tem uma outra gama de serviços aí, quase tudo, tá? Então, quase tudo disponível para usar com esses $300. Obviamente, cara, quando eu peguei esses $300 aqui, eu queimei em uma semana, nem deu isso, eu acho. É isso, você vai lá, salva, esquece a ligada e fala, isso, então deixa eu ligar, tá pagando. Então tudo isso aqui você tem disponível na cloud da OCI hoje para você mesmo desenvolver, começar seu projeto, desenvolver suas aplicações, com um servidor de aplicação, com um banco de dados, com Apex. Se você quiser desenvolver Apex, cara, começa com um Autonomous Database ali, com um armazenamento de 20 GB, cabe muita coisa para você encher esses 20 GB para o seu projeto inicial. Então isso aqui é para realmente o pessoal que está começando um projeto, pode ser pessoal, pode ser até dentro da própria empresa, tá? O cara começa usando o serviço de graça sem pagar nada. Tá? Então o que você tem aqui? E-mail delivery, né? 3.000 e-mails enviados por mês, eles te garantem com esse serviço deles. De compute instance, já falei das instâncias AMD. Bastion hosts, tá? Então também até 5 Bastion hosts dentro da OCI. Certificados, tá? Então certificados gratuitos lá dentro da OCI também. Então, o Compute Instance ARM também, Autonomous Database até 20 GB por Autonomous
Autonomous Database, ou seja, seria 40 GB no total, você pode ter dois. Você pode ter, por exemplo, um Autonomous Data Warehouse, ou um Autonomous Transaction Processing, ou um Autonomous JSON Database, que são para workloads diferentes, né? Como você quer usar. NoSQL, tá? Então o próprio NoSQL da Oracle também, até 25 GB por tabela, até 3 tabelas, tá? E 133 milhões de requests de leitura, requisições de leitura por mês. E de escrito também, 133 milhões. Então, cara, é bastante serviço gratuito, bastante coisa de graça disponível aí para vocês. Load Balancer também tem. Aqui eu estou apenas alguns serviços, tá? Tem mais do que está aqui. Então você tem o Load Balancer com até 10 megabits de tráfego, uma instância com até 10 megabits de tráfego. Que mais? E aqui os storages, né, que eu falei. Então, Block Volume, 2 Block Volumes de 200 GB total, tá? E mais 5 de backup, Object Storage, 50 mil requisições de acesso por mês e 20 GB de armazenamento no Standard, no Frequent e no Archive, e o Outbound de 10 terabytes de dados por mês. E você pode ter até duas VCNs, IPv4 ou IPv6. Então, cara, é bastante coisa para vocês explorarem. Aqui tem uma lista dos serviços, de todos os serviços que eles oferecem como Always Free, tá? Então tem bastante coisa mesmo que dá para explorar para projetos pessoais ou mesmo empresariais, né? Que estão começando e, cara, começando que vão até levar um tempo para engrenar, então custo zero para a empresa de vocês. E no Free Trial você tem aí 300 dólares de crédito para usar por 30 dias. Ou se você, ou que nem eu tenho 25 mil reais aí, 5 mil dólares para usar no período de um ano, por conta do programa Oracle, né? Eles me dão esse benefício aí, eu consigo testar vários serviços deles. Esse aqui foi renovado recente, então eu faço parte do programa há 6 anos. Eles me dão todo ano 5 mil dólares. Eu tirei um print ontem à noite, está aqui apenas 8 dias usado e 0 consumido. Esse 0 aí não está certo. Vocês estiveram na palestra do Rodrigo, ele falou um pouquinho sobre consistência eventual. Está aqui a consistência eventual, não foi 0 que eu gastei, foi um pouco mais nesses 8 dias, mas ainda não sincronizou. Enfim, é um pouco do que eu tinha para falar. Deixa eu. Então aqui eu criei um ambiente, eu ia até subir um lab aqui, mas também não vai dar tempo para fazer isso. Eu já sabia que não ia dar tempo, então também não deixei ele tudo pronto. Mas eu subi um ambiente aqui só para testar algumas coisas para esse evento, tá? E poder demonstrar. Então eu criei uma VCN aqui com duas subnets, uma pública e uma privada. Tá? Então vejam que as duas subnets elas são dentro da mesma VCN, apesar de eu ter 3 cyberblocks aqui, esses caras aqui estão dentro do mesmo cyberblock, 10.0.0, 10.0, né? Ou seja, começa no IP 0, é um barra 26, quer dizer que tem 64 IPs nessas duas subnets, 64 IPs disponíveis, e aqui dentro dessas subnets eu tenho, acho que eu só criei uma instância na minha subnet pública, tá? Então essa aqui está na minha subnet pública com um IP privado. Então ele é 10.0.0.124, mas ele é um IP privado na minha subnet pública. Beleza? E aqui está meu IP para acessar esse cara remotamente. Então, se eu abrir aqui, dá para ver? Não, está preto e não. Deixa eu mudar a cor.
Lambda para ver. Então, essa VM aqui, essa VM está dentro do Free Tier, tá? Do Always Free. Tá? Então, é uma VM com processador ARM, vocês podem ver ARM 64. Isso dá um MS CPU aqui. Vejam que ela tem 4 cores, tá? E ela tem 16 GB de RAM, tá? Então ela está configurada com 16, né? O sistema operacional come um pouquinho, aparece acho 14, né? Então dá para fazer bastante coisa com 4 cores e 16 GB de RAM numa VM que é de graça. E isso aqui me permite navegar 1 gigabit por segundo dentro da minha VCN com outros serviços. Então, cara, é bastante coisa, dá para fazer bastante coisa mesmo. Então, espero que tenha agradado aí vocês, espero que vocês possam explorar, se não conhecem, né, mas que possam explorar um pouco sobre o OCI aí e iniciar os projetos que vocês talvez tenham em mente e que, enfim, que agreguem tanto para vocês quanto para a profissão de vocês e para a empresa de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar aí, fica à vontade. Eu vou usar uma pergunta da peça. Normalmente tem serviços de lambda, são servers. Eles não têm lambda, eles chamam de Oracle Functions, que serve basicamente a mesma coisa. Eu nunca trabalhei com lambda, então não sei exatamente tudo que o lambda é capaz, mas o que a gente tem equivalente na OCI é functions, que eles chamam. São as funções, no caso. Processamento serverless, né? O equivalente na Azure também é outra coisa, eles chamam de functions, que é lambda que eles chamam de functions, que são bem análogos nisso. Alguma outra? Talvez tenha, mas uma infra com Kubernetes Tem também. Incluso no Free Trial, a gente tem esse Container Engine for Kubernetes, chama de OKE, Oracle Kubernetes Engine. Então pode procurar por isso aí. Esse não vem incluso no Free Tier. Desculpa, vem no Free Tier, mas não vem no Always Free, é Trial. Entra nos $300 aí. Outra pergunta? Mas nada te impede de instalar um Kubernetes naquela VM ali, naquela ARM ali, com 4 CPUs para processar o teu Kubernetes. Não quero só $300, isso é bom. Quem ainda não usa cloud? Só para alguém que ainda está no ambiente on-premise, tem o servidor dentro da empresa, cabo de energia. Não precisa ter vergonha, tem vários clientes globais assim, né? Sempre tem. Aqui é uma ótima oportunidade para testar a cloud de graça, né? E ainda fazer um login dentro da empresa. Só uma outra coisa antes de tu falar, Martin. A Oracle está com várias certificações e cursos de graça também na OCI. Tá? Por que eles fazem isso? Porque os caras querem ganhar mercado. Então, quanto mais gente certificada, mais gente vai estar talvez defendendo a tecnologia deles e tentando implementar dentro das suas próprias empresas. Então a Oracle quer ganhar mercado a todo custo. Então a certificação está de graça, curso está de graça, a OCI está de graça. Então, cara, aproveitem isso. No meu cliente a gente usa de 90% de compreensas, porque são as coisas em cloud, mas inclusive lá pessoal eu uso ele nos meus projetos pessoais e é muito bom por causa da integração com o Oracle, é 100% integrado, é muito prático e muito fácil. É isso aí, e, cara, subiu um Autonomous Database e o Apex está disponível já direto, é só clicar no botãozinho lá e já te abre a tela de login do Apex, é direto no browser, não tem que instalar nada. Então já começa a desenvolver. A única coisa que precisa fazer é criar uma conta, cadastre o teu cartão de crédito, tem que cadastrar o cartão de crédito, eles vão fazer uma validação de $1, logo estoura, e ele não vai te cobrar mais, a não ser que você clique aqui em cima em Upgrade.
Tá? Então, se você der um upgrade, ou seja, você está saindo do free tier indo para uma conta realmente paga, aí sim talvez eles comecem a te cobrar pelo serviço que você utilizar, obviamente. Tá? Então, isso. E ferramentas utilizadas como CloudStack, já ouviu falar, já usou? Eu nunca usei, tá? O meu background é com DBA, então tudo que eu conheço de resto é de ser bastante metido. Então, eles têm, eu não sei o que é o CloudStack, eles têm o suporte a Terraform, por exemplo. O CloudStack, né, seria pegar uma máquina física mesmo e criar uma transação simular. Então, você chegou. Entendi. Os serviços lift and shift, sim? Tipo, o cara sai de on-premises e vai para cloud, igual como ele estava on-premises. Tem também. Tem também. Inclusive, eles têm uma parceria recente com a... Desculpa, pode falar. Ele é concorrente da Oracle, não sei se tu viu, mas tu comentou que tem um pé em outras ferramentas, né? Não sei se tu chegou a ter essa experiência. Não cheguei a trabalhar no CloudStack, não. Suporta a Terraform também, na real, o Terraform suporta a OCI também, para vocês desenvolverem Terraform e conseguem lançar recursos na AWS sem problemas. Mais alguma pergunta? Acho que eu já passei um pouco. Já fechamos. Galera, muito obrigado, Frank, mandou bem pra caramba. Explorem, peguem contato com o Frank, façam perguntas depois, explorem a cloud, o CI é legal, já fiz alguns testes lá, e aproveitem a oportunidade para usar e consumir o que é gratuito para ter um pouquinho mais de experiência na cloud. Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Curiosidade bem rápida aqui, só para vocês terem uma ideia, Snowflake, eu trabalho com Snowflake desde 2019, e cara, Snowflake estava numa febre assim, Snowflake, porque Snowflake isso, Snowflake aquilo. Cara, não tem nada contra Snowflake. Todo mundo acha o Oracle caro, porque não trabalhou com Snowflake ainda e não está pagando a conta. Porque um Autonomous Database, Data Warehouse, onde é que é o valor aqui? Cadê meu laser? 1.200 e alguma coisa aqui, dólares por mês, a mesma coisa no Snowflake. 24 mil dólares. Tá? Então, cara, é quase 25 vezes mais caro para tu usar no Snowflake. Claro que tem algumas coisas aqui nas entrelinhas que eu não estou explicando. Por exemplo, o Snowflake só vai te cobrar pelo que realmente tu usar. A partir do momento que tu executou ele é meio serverless, né? Então tu executou, ele te cobra. Só que, cara, se tem um banco de dados da warehouse que está usando toda hora, todo dia, né, toda hora rodando coisa, cara, é aquilo que tu vai pagar, entendeu? Então, se tu usar 100% dele, eu coloquei um cálculo de 100% baseado em alguns CPUs, acho que foi 8 CPUs aqui, 8 créditos por hora, que também não te diz quantos CPUs tem, mas a gente vai da documentação, dá para entender um pouco. Então, o negócio é caro mesmo. Só pra... Consumo, processamento, a cloud ganha dinheiro com isso, né? Então, saber usar, escolher a ferramenta adequada, sempre o desafio para todo mundo que está na linha de frente ali e da arquitetura. Bem, obrigado, animal, gostei bastante. E agora vamos começar o nosso próximo tema. Leandro está ali já esperando, pronto para falar. Vai trazer um tema importante para todos nós. Aí, quem quiser, algum